Olá, seguidores. Nesse vídeo vou dar minha contribuição sobre o que aconteceu com o BB-G11 no mês de junho. Mas tenham cientes que ainda temos alguns pontos que o gestor precisa explicar melhor no próximo relatório gerencial, tá? Que é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Pois bem, tivemos aqui um rendimento super fraco aqui no mês de junho, um rendimento que surpreendeu todos os cotistas, tá? Apesar da situação do fundo não ser das melhores, aqui os últimos resultados muito fracos, é que realmente esse mês de junho pegou muita gente de surpresa, né? Apenas 2 centavos. A cotação aqui nessa quarta-feira, dia 1º de julho, já deu uma forte reação. Chegou até mesmo a estar caindo aqui abaixo dos R$ 6. Bateu 5,82 no começo da manhã, né? Então a gente está falando de uma queda de praticamente já foi de uns 6%, mas aqui nessa tarde já está tendo uma recuperação, né? Está aqui agora na faixa dos 6,10 no momento que estou gravando, uma queda de 3,48%. E provavelmente aqui muita gente ficou assustada aqui com o rendimento baixo. No entanto, nós tivemos aqui um comunicado a mercado onde o Banco do Brasil meio que deu algumas pistas sobre o que está acontecendo. Aqui ele disse o seguinte, que a redução dos dividendos foi devido a despesas extraordinárias não recorrentes. Então, eles mencionaram que despesas não recorrentes, mas não entraram dentro dos detalhes, né? Então, aqui eu vou falar agora a minha especulação sobre que despesas extraordinárias não recorrentes foram essas. E aqui um detalhe, também outra ponta solta, fala despesas não recorrentes. Mas não recorrentes em que sentido? Que não caem todo mês ou porque é uma coisa agora teve esse semestre, talvez sendo no próximo semestre, lá em dezembro. Também não ficou claro, né? Como eles não especificaram o que foi, a gente não sabe se vai acontecer ou não, apesar de não ter uma frequência mensal. Com relação às minhas hipóteses para essa despesa de qual que é essa despesa extraordinária. Aqui talvez seja uma taxa que você paga para Iguatemi. Isso aqui é algo que aconteceu com a Almeida Júnior lá no fundo AJF11, onde inicialmente o fundo não pagava, parece que tinha carência para uma taxa de administração dos shoppings para a Almeida Júnior, depois começou a ter a cobrança. Talvez tenha aqui, esse seja um ponto aqui no BBIG11. Outra possibilidade é que no Celeste Finance, que o fundo estrutura, geralmente nessas questões aqui de Celeste Finance, a gente possui um juros atualizando a dívida, no entanto, tem-se muitas das vezes uma carência na cobrança desse, desse juros, né, dessa correção. E talvez eles tinham alguma coisa que eles estavam devendo para Iguatemi dessa parcela e tiveram que pagar agora. Outra possibilidade que eu pensei aqui talvez seja uma despesa de estruturação dos CRIs, ou então alguma chamada de capital para fazer alguma melhoria dos empreendimentos. Enfim, é que realmente sem informação fica difícil de projetar se essa questão vai acontecer mais uma vez no futuro ou não, né? Ok, mas enfim, aqui no comunicado a mercado, o, o gestor ele deu a entender que nos próximos meses já vai ter uma normalização. Aqui, ó. Importante destacar que não há alteração de estratégia de investimento por gestão, qualidade dos ativos. A BBA se reforça que as despesas mencionadas possuem caráter pontual, não afetando os próximos exercícios. Então, aqui dá a entender que o rendimento vai voltar pelos 7 centavos já aqui no próximo mês. Mas aqui a gente precisa tomar muito cuidado com a remuneração de BB e G11, tá? Os resultados do fundo eles estão muito fracos mesmo. Aqui no mês mais recente a gente tem informação aqui do mês de maio, resultado de 2 centavos, né?
Abril foi 5,8, fevereiro e março foi pior ainda, 1,3, 1,7 centavos. Então realmente são resultados muito ruins, tá? Muito ruins mesmo. O resultado tá vindo ruim por conta disso daqui, né? A despesa financeira tá batendo com bastante força aqui no fundo. E aqui um detalhe importante é que a despesa financeira está batendo com muita força porque é uma despesa financeira majoritariamente em CDI, né? Aqui de 264 milhões de reais de dívida com um custo de 103% CDI, até que uma dívida com um prêmio relativamente barato, mas qualquer coisa que da Selic vai ser num patamar, vai ser caro, né? E aqui o que a gente tem que prestar atenção é que a gente possui parcelas Celesfanes vencendo nesse segundo semestre de 2026. Ou seja, tem mais parcelas a serem pagas aqui ainda nesse ano, né? E então, como eu disse, muitas das vezes Celeste Finance possui uma carência desses juros que vão apenas ajustando a dívida. Então, é provável que o fundo tenha que contratar ainda mais endividamento ou então vender mais ativos, né? Vender ativos também tem algumas parcelas a receber aqui, mas mesmo assim, essa quantidade aqui de ativos não é suficiente para quitar essa parcela que a gente tem aqui no segundo semestre, né? Na verdade, as parcelas a receber são apenas em 2027, já tem parcela aqui para o segundo semestre. Eu estava aqui contando com a venda de cotas de XPML11, mas com a cotação caindo, talvez nem consigam fazer isso. Aqui mais possibilidade de evento extraordinário, talvez tiveram que vender algumas cotas no prejuízo de PML11 para quitar alguma parcela. Também é uma possibilidade, eles tendo que aceitar um prejuízo. Não estou cravando isso, tá? Estou apenas levantando possibilidades. E aqui é uma pena, né? O portfólio de BBIG11 realmente de altíssimo nível, tá? Altíssima qualidade mesmo. É o que a gente chama de ativos Prime. No entanto, aqui um ponto que a gente precisa tomar cuidado é que os ativos Prime geralmente são negociados, são transacionados com cap rate lá embaixo, né? Inclusive já mostrei aqui em outras oportunidades o cap rate de BBIG11, acho que eles não informaram, né, no momento da aquisição. No entanto, a gente consegue ter uma noção aqui pelos relatórios antigos do fundo de shopping da Capitânia. Eles até já retirar aqui desse relatório também essa informação, mas vejam só aqui, ó. Esse shopping pátio paulista, negociado com 6,5 no cap rate de aquisição. Aqui, BBG11, veja aqui, ó. Shopping pátio paulista. Agora, prestem atenção, você tem aqui uma compra que vai te render 6,5% ao ano no momento da aquisição, em valores de aluguel. Enquanto isso, você está contratando aqui uma dívida de mais de 14% ao ano. Então, essa conta meio que não fecha, né? É como você pegar emprestado no banco a 14% e colocar o dinheiro na poupança a render 6%. Você vai ficar deficitário. Mas calma, aqui eu sei que temos outro fator, que é a questão do crescimento da geração de caixa dos shoppings e também a valorização desses shoppings. E aqui é o seguinte, realmente tem esse fator, né? São ativos prime, a gente tem uma alta expectativa de valorização, mas pelo curto prazo é fortemente impactado. Além disso, lembro vocês que temos aqui algumas cláusulas, né? Questão de recompra desses shoppings pelo Iguatemi. Ah, aqui, ó.
Tem até informações aqui em BBIG11 é o seguinte: a opção de recompra é limitada a 50% das posições nos shoppings, que é uma informação da ata do dia 2 de maio de 2025. A validade da suspensão de recompra da Iguatemi entre 2 a 7 anos após aquisição por BBIG11. Esse preço de exercício do Iguatemi entre o valor de laudo e IPCA mais 7 contando os aluguéis, o que for maior aqui entre os dois. Então, lembrem-se que aqui a gente tem a gente tem esse Iguatemi com essa opção de recompra. Talvez a gente não tenha toda essa valorização que talvez alguns investidores têm expectativa sobre os ativos. E aqui as informações aqui, esse overview básico aqui sobre BBIG11, isso aqui está disponível para os assinantes do canal a partir do nível Master. O que agora aqui tratando sobre mais um ponto, talvez um questionamento que muita gente venha fazer, que é a questão do desconto patrimonial em BBIG11. Pois bem, aqui BBIG11 está sendo negociado com 36% de desconto patrimonial. É negociado aqui a 11, quase 11,63 mil reais por metro quadrado. Aqui estava dando uma verificada aqui, uma comparada com a cota patrimonial de outros fundos, que está indicando que esse valor por metro quadrado de BBIG11 está até mesmo inferior ao de XPML11, tá? Sendo que, na minha opinião, o portfólio de BBIG11 ele é superior ao de XPML11, né? São realmente pelo menos dois ativos Prime, né? Não os três são ativos Prime, tá? Ah, mas enfim, ativos realmente que nem não tenho nem o que falar. Os três ativos realmente são ativos de excelente qualidade. Se for olhar a questão de vacância, crescimento de venda, crescimento de geração de caixa, todos eles têm uma excelente performance. Mas o problema aqui foi a estrutura super complexa, né? E aqui eu me recordo que eu já vi relatos aqui de investidores falando que os gerentes do Banco do Brasil estavam vendendo com muita, mas muita vontade mesmo esse BBIG11, tá? Então provavelmente deviam estar com uma comissão bem elevada e para conseguir essa venda eles acabaram colocando uma estrutura muito inflada, né? Uma estrutura que não faz o menor sentido, muito exagerada, que acabou trazendo todo esse problema agora, né? Então, BBIG11 tá aqui com o rendimento dele, se a gente for considerar esses 7 centavos, vai dar uma boa rentabilidade, né? Quase 1,15% é um fundo de tijolo. No entanto, fica aqui também o questionamento se a gente está aqui tendo uma deterioração no patrimônio pelo endividamento ou não. Aqui está verificando que a cota patrimonial pelo menos tem se mantido, não está apresentando aqui uma queda significativa, né? Já é pelo menos um bom sinal. Ok, então como eu disse que no começo do vídeo eu não poderia trazer aqui talvez todos os spots que vocês queriam, mas porque realmente ainda não tem, não está disponível, tá? É que próximo, esperar um mês inteiro para o próximo relatório para ver o que o gestor fala, qual que é essa despesa extraordinária. Ok, então por esse vídeo é isso. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.